Olá pessoal, eu sou o Sérgio Lipinski e venho agora nesse nosso último vídeo do curso falar um pouco sobre a questão de como reverter o perdimento de mercadorias, já decretado pela fiscalização. Então, quando é possível se fazer essa reversão, o que fazer, quais os instrumentos jurídicos podem ser utilizados para atacar esse perdimento, bem como quais são os reflexos e quais as posturas que os empresários podem ter para tentar reaver, minimizar esse prejuízo advindo dessa pena de perdimento. Bom, nessa primeira parte do nosso último vídeo, eu vou abordar quais são as principais formas de reverter esse perdimento na esfera judicial e ou administrativa. Na esfera administrativa, as penas de perdimento elas podem ser atacadas via impugnação e depois os seus decorrentes recursos. Na esfera administrativa, acaba que, com essa impugnação, o contribuinte ele fica um pouco cerceado em relação à produção de provas, pois ele pode produzir basicamente produção de prova documental. O que ele conseguir documentar em papel de forma idônea vai servir para ele de argumento, de corroboração, digamos assim, para que ele consiga reverter esse perdimento. Mas não é uma via que se mostra tão eficaz para reverter esse tipo de penalidade, pois normalmente a fiscalização foi feita de acordo com diretrizes que a Receita Federal segue. Então, não foge muito às decisões, só se de fato o contribuinte conseguir comprovar com documentos idôneos que não é como a fiscalização concluiu, mas sim de outra forma a situação prática e fática ali. E já partindo para uma esfera judicial, quando for impossível, no caso, se conseguir o êxito na esfera administrativa para reverter essa penalidade, a gente tem dois procedimentos básicos que são seguidos, que é via mandado de segurança, para atacar esse ato coator da autoridade administrativa fiscal, bem como via procedimento ordinário no judiciário. A forma mais comum de se atacar as penas de perdimento é via procedimento ordinário. O mandado de segurança ele é mais utilizado em questões que se consegue, assim como na questão administrativa, na esfera administrativa, quando se consegue comprovar via documental que a situação fática ela não é como foi descrita pelo agente fiscal. E no procedimento ordinário se pode lançar diversos meios de prova, se pode lançar mão de diversos meios de prova, seja questão de documentos, questões de perícias a serem realizadas, oitiva de testemunhas, inspeções judiciais para se aferir a regularidade, a localização do local de desempenho. E bem como vai se estar se retirando de uma posição de dentro do próprio agente fiscalizador, porque normalmente o que acontece? O agente que fiscaliza é o mesmo que julga na esfera administrativa. E isso traz uma grande dificuldade em se conseguir uma reversão do posicionamento. Então, se transportando essa situação para o judiciário, é bem mais possível, bem mais plausível, claro, diante da produção de provas e dos argumentos que se tenha, que se consiga demonstrar que a mercadoria, no caso, não fica suscetível ao perdimento, mas sim a alguma multa ou então que não fique suscetível a nenhum tipo de penalidade e seja então a mercadoria liberada ao final do julgamento desse caso. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso último vídeo, nesse segundo tópico eu vou abordar aqui algumas relações referentes a quando o perdimento já foi decretado, não se conseguiu a sua reversão e o que acontece com essa mercadoria, o que gera de repercussão para a empresa. Enfim, se o empresário demandou, tanto na esfera administrativa, peleou lá, foi para o judiciário, não conseguiu comprovar, enfim, a regularidade, mesmo que tivesse razão, porque muitas vezes é por uma questão formal, há um entendimento diverso e é concluído pelo perdimento da mercadoria final, consolidado.
Se tem algumas formas aí de se amenizar o prejuízo. Quais sejam? A primeira delas é se tem a possibilidade de reaver os tributos que foram pagos lá quando do procedimento de desembaraço aduaneiro. Quando a mercadoria chega, o importador tem que fazer o registro da declaração de importação e aí nisso já tem que fazer o pagamento dos tributos, que senão eles nem dão andamento no procedimento de desembaraço, né? Então, esses tributos que foram pagos lá no início, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, o ICMS ele é pago só quando há a liberação, então acaba que o ICMS ele não chega a gerar repercussão quando dá o perdimento da mercadoria, mas os pagamentos que foram feitos de tributos se consegue reaver. Então já é uma minimização, digamos, em relação aos prejuízos que o empresário está suportando nessa situação. Uma outra coisa também que é uma possibilidade de se fazer, que se desincumbe, na verdade, não é de se fazer, não se vai se reaver nada. Mas no fim das contas, o empresário ele consegue se desincumbir da taxa de armazenagem, pois até certo ponto é uma coisa bem nebulosa essa questão da armazenagem, pois não tem uma legislação específica a respeito desse tema. Então fica com base muito na prática, na praxe de cada órgão e tal, mas o fato é, a partir do perdimento da mercadoria, a mercadoria passa à posse da propriedade, né, da Receita Federal. Então é dela a responsabilidade pelo patrocínio dessa armazenagem. Porque imagina, se a pessoa fica discutindo 4 anos, 3, 4, 5 anos, o que é bem comum no judiciário em relação ao perdimento dessa mercadoria, tentando desconstituir, chega ao final, imagina quanto é que daria uma armazenagem dessa se o perdimento fica decretado. Ah, não, vou desistir direto e tchau. Não, não é assim. Acaba que esse custo acaba recaindo sobre a Receita Federal. E também o local de guarda desses equipamentos, ele tem uma instrução normativa, que é a 3.518 de 2011, que ela prevê literalmente que a administradora do local do recinto, o administrador do armazém, né, ele deve manter um espaço para guarda exclusiva das mercadorias da Receita Federal. E também, por último, e não menos importante, é a questão do destino dessas mercadorias, que algumas delas elas vão para destruição, quando não se tem um licenciamento, alguma coisa do gênero, não se consegue uma licença do Inmetro, por exemplo, para comercialização, a mercadoria vai a perdimento e não tem como se recolocar no mercado nacional. Então a mercadoria ela é destinada à destruição, mesmo que se trate muitas vezes de mercadorias bem valiosas. Algumas delas, quando elas podem gerar algum risco potencial de poluição, há a determinação de, além do perdimento, né, de reenvio dela para o exterior. Ou então, quando as mercadorias estão aptas para serem reinseridas no mercado de consumo, elas vão a leilão e o próprio contribuinte ele pode participar, não há vedação alguma, ele pode participar e ele pode arrematar aquela mercadoria que ele mesmo perdeu via leilão, os leilões são feitos pela Receita Federal, são leilões virtuais, né, atualmente, não existe, são raras as exceções de existência de leilões físicos, a maior parte deles são leilões virtuais, onde se consegue adquirir por um valor bastante atrativo até certo ponto, o que pode, dependendo do valor da mercadoria, ser bem atrativo para o contribuinte que se viu lesado e afetado na sua parte financeira pela perda dessas mercadorias. Bom, pessoal, aqui chegamos ao fim do nosso curso, com esse último vídeo, com esse 5º vídeo, né? E a gente pôde aqui desmistificar algumas situações de comércio exterior, de direito aduaneiro, que muitas vezes são de difícil compreensão e de pouquíssima fonte para que a gente possa tirar essas dúvidas. Então, de alguma forma, eu espero ter contribuído aqui para difundir esse conhecimento, trazer essas discussões que trazem benefícios fiscais, que trazem algumas condutas preventivas para que o empresário possa se desincumbir, né, diminuir alguns prejuízos que possa ter na operação de importação. Então, convido vocês para assistirem os demais cursos no superia.cc,
agradecendo a oportunidade e a atenção de vocês e também qualquer dúvida que tenha sido gerada, que não tenha sido suficientemente talvez esclarecida aqui com esse curso, a gente se coloca à disposição para atendimento de vocês.